eu posso falar de um caso que nós estamos a implementar, que é um caso, no fundo, de monitorização de value-based healthcare na parte da artrose da anca, substituição da anca, substituição do joelho, onde, de facto, nós estamos na primeira fase, onde nós estamos a estabelecer, de facto, o baseline do percurso do doente. Ou seja, dentro de uma instituição hospitalar, nós estamos a ir buscar os dados todos dos 3 últimos anos sobre este doente e nós estamos, de facto, a visualizar o percurso atual e passado dos doentes dentro da instituição, doente que tem essa condição clínica. Isso vai nos permitir criar o baseline, não é? E ver, de facto, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia completamente diferente. Então, eles têm uma ideia de um percurso tipo do doente dentro da sua instituição nessa condição clínica e depois, quando nós vamos buscar os dados e começamos a mostrar os dados, de facto, nós vemos que o percurso é completamente diferente e nós vemos coisas absolutamente incríveis, nós conseguimos tirar as conclusões, nós vemos que a maior parte do tempo o custo da intervenção é superior ao custo do reembolso. Nós vemos, por exemplo, que há médicos que têm sistematicamente complicação, outros não têm. Nós podemos, por exemplo, tirar uma conclusão fácil, que é os médicos que mais operam são os médicos que normalmente têm menos complicação, têm muito mais hábito. Quando um outro médico, pode ser interno ou externo, entra para fazer a operação, tem menos experiência, manifestamente implica complicações, a maior parte do tempo, ou seja, custo muito mais elevado para a saúde. Nós vemos que os medicamentos são diferentes, nós vemos que, de facto, a prescrição do medicamento é diferente, portanto, conseguimos visualizar o baseline. A partir dali, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com as equipas e vamos definir qual é o percurso ideal do doente para essa condição física. E o futuro, então, o que é que vamos fazer? Vamos definir os outcomes do doente, portanto, que sejam os outcomes clínicos, os Patient Reported Outcome, ou seja, mais ligado à qualidade de vida, se eu me sinto bem, se eu conseguir andar rapidamente, portanto, toda essa parte. E depois vamos começar a implementar a nova cadeia de valor do cuidado, que nós vamos comparar com o passado para ver a geração de valor. No fundo, é isso a implementação de um ciclo de value-based healthcare dentro de uma instituição. Fantástico, Ana. Muito obrigada.